Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente está aqui hoje para ter mais uma palestra do Seminário de Formação em Literacia Midiática do Observatório da Qualidade no Audiovisual. Quero agradecer a presença de todos e todas. E dizer que hoje nós vamos ter, na verdade, uma convidada, a professora Ivone, que vai ser apresentada pela professora Letícia Torres. A professora Letícia Torres, como alguns já conhecem, é professora da UFJF e é parceira e aqui desse projeto do Observatório, ela coordena a equipe da UFJF, do Observatório, e ela vai hoje, então, apresentar a professora Ivone e fazer a mediação. Seja bem-vinda também, Letícia, e passo a palavra para você. Obrigada. Então, muito obrigada, Gabriela, né? E muito obrigada a todos os presentes, né? Com um prazer enorme que a gente apresenta hoje a professora Ivone Rocha, que gentilmente, né, aceitou o nosso convite para estar aqui em janeiro, para falar um pouquinho com a gente sobre o tema educação, educomunicação e jornalismo, contribuindo na educação para o uso das mídias. A Ivone, né, a professora Ivone Rocha, é doutoranda pelo programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, é jornalista de formação com mestrado em políticas públicas e especialização em mídias digitais e tecnologias da informação. A Ivone tem estágio em doutoramento pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e é pesquisadora em educomunicação. Integra o grupo de pesquisa CNPq em hipermídia, né, FJOR, e investiga a potencialidade do jornalismo na escola básica. Antes de eu passar a palavra para a nossa convidada, aviso, né, aos presentes que a equipe organizadora, né, do projeto do Observatório vai monitorar a presença né, das pessoas, verificar quem está presente para emitir o certificado e que vai ser enviado para vocês no e-mail cadastrado no formulário de inscrição. Então, Ivone, passo para você, né, e né, uma boa discussão para nós todos. Obrigada, Letícia. Obrigada à professora Gabriela Borges. Obrigada a todos vocês aí, a Nayara Sigiliano, a Ana Luísa Alves, todo o pessoal do Observatório da Qualidade no Audiovisual, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para mim é uma satisfação grande poder apresentar, poder participar desse evento de vocês e apresentar um pouco, compartilhar um pouco daquilo que a gente vem vivenciando na pesquisa, né? E no empírico também, né? Por que não dizer, né? Acho que é isso. Quero agradecer também a presença de todo mundo, o pessoal que se inscreveu, né? Fiquei bem feliz com a quantidade de pessoas que se inscreveram aí, inclusive pessoal que já estudou comigo, gente que já estudou comigo, gente que estuda ainda, gente que faz parte de grupos, né? Agradeço a presença de todos vocês, todos, todas e todes. Eu vou apresentar, eu vou abrir aqui a minha apresentação e possivelmente eu não vou vê-los. Então, Letícia, por favor, você vai me acionando, vai me chamando, caso alguém pergunte alguma coisa, caso alguém fale no chat, ou você, ou a Dayana, ou a Ana Luísa, vão me assinalando, tá bom? Porque eu não vou enxergar vocês, tá bom? Ah, tá joia. Fica tranquilo, pode deixar. Ou por aqui, ou pelo Zap. Então, vamos lá. Bom, você já fez a minha apresentação, né? Eu sou doutoranda pelo PPG-JOR da UFSC, né? Em 2004 eu ingressei na docência da graduação e da pós-graduação, daí eu ministrei cursos de comunicação para várias áreas, né, para algumas áreas, e enfim, é isso. Semana passada estive participando junto com a Janaína Silva, que acho que está aqui presente também, estive participando no programa USP Escola de formação de professores da escola básica. Então, eu agradeço aproveito aqui a ocasião para agradecer ao pessoal do USP Escola, que eu sei que tem gente aí também
do USP Escola, que esteve conosco a semana passada toda na formação de professores. E vamos lá, né? O que eu separei aqui para a gente discutir, né? Um pouquinho do jornalismo contemporâneo, para a gente falar um pouco do paradoxo do jornalismo contemporâneo, que a gente vai ver daqui a pouco, já que eu tive uma passagem pelo jornalismo quando estávamos ainda no analógico, né? Já faz muito tempo. Vamos falar um pouco de educomunicação, que é a minha área de pesquisa, né? Eu pesquiso a educomunicação e o jornalismo na escola básica. A educação midiática, né? A gente vai falar de educação midiática e a contribuição da educação midiática para o jornalismo e a contrapartida também, né? A grande contribuição do jornalismo para promover uma educação que ofereça, né? Que faça das pessoas, que torne as pessoas responsáveis por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas publicam, por aquilo que elas compartilham, né? Engajam. E vamos falar um pouquinho também de cidadania digital e inteligência artificial, né? O tempo é curto, a gente vai dar uma passada rápida por todos esses assuntos, eu vou marcar aqui a hora, para não me perder aqui no tempo. O objetivo geral dessa minha apresentação como eu comentei com vocês, apresentar a educomunicação como um novo campo para o jornalismo, embora a educomunicação seja uma área de conhecimento, uma área já de pesquisa, né, de algum tempo, cerca de 20 anos, até um pouquinho mais, mas no jornalismo, ela vem sendo, no jornalismo e até mesmo na educação básica, ela vem sendo uma área que está crescendo e é relativamente nova. Então, para esses objetivos, né, para esse objetivo geral, a gente tem esses objetivos específicos. Refletir sobre o que a gente está vivendo hoje, né, com essa questão das plataformas digitais, o comando dessas plataformas, afinal, de quem é o comando, né, por essas plataformas. Conceituar a educomunicação, apresentar um pouco do conceito da educomunicação para a gente compreender e até para a gente contextualizá-la para o nosso dia a dia profissional, né? Seja na escola, na universidade, seja no trabalho jornalístico, seja, né, nos estudos, contextualizar um pouco a educomunicação, ou contextualizar a educomunicação, né? Apresentar a relação dela com o jornalismo e discutir a literacia midiática e a educação, a literacia e a educação midiática. Falando de jornalismo contemporâneo, aliás, antes de falar, eu queria dizer para vocês o seguinte, fiquem à vontade para intervir, né, ou então, se quiserem, podem esperar também para o final, vão anotando as coisas, a gente troca ideia no final. Não sei se eu vou conseguir responder a todas as perguntas, farei o possível, mas aquelas que eu não conseguir, logicamente que eu vou buscar, porque vão ser aprendizados para mim também. Falando de jornalismo contemporâneo, né, uma coisa que me chama muita atenção é essa questão paradoxal do jornalismo, né? O jornalismo hoje, ele tem muito mais ferramentas, ele dispõe de muito mais recursos, ágeis inclusive, né? Mas ele tem um grande desafio, né? Garantir a credibilidade, né? Hoje o jornalismo vive em crise, isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? O jornalismo vive em crise porque ele, infelizmente, ele concorre com informações não apuradas, desinformação, né? Conteúdos sem base, né? Então, é muito complicado para o jornalismo essa situação, né? É um desafio muito grande para o jornalismo hoje, eu diria até que o jornalismo hoje ele é muito mais difícil de se trabalhar, né? do que em outros tempos. Né? Então, quais são os desafios que ele tem? Né? Essa velocidade e imediatismo, né? A multiplataforma e a convergência, a participação do público, crise de confiança, conforme eu falei, a questão dos dados, né? O jornalismo de dados, embora ele já exista há muito tempo, né? Porque o jornalismo ele trabalha muito, as reportagens elas são desenvolvidas em cima de pesquisas, em cima de históricos, né?
mas a velocidade com que os dados se apresentam hoje é muito grande, né, e acaba sendo um grande desafio. E a participação efetiva do jornalismo na sociedade. Então, esses são os grandes desafios para o jornalismo contemporâneo. Né? Tem muita gente que diz, antigamente, né, a gente vê muitos jornalistas da antiga falando, antigamente era mais difícil, porque a gente não tinha esses meios de procura e tal, né? E eu discordo um pouco disso. Eu acho que hoje é mais difícil ser jornalista, justamente por essa grande concorrência que a gente tem, né? E pelo volume de informação que tem disponível para a gente. Quando a gente tem, a gente sempre fala, né? Quando a gente tem muitas opções, fica difícil a escolha, né? No caso do jornalismo, o volume de informação é muito grande, né? O volume de dados é muito grande. Então, para que lado eu vou olhar, né? Para onde eu vou me direcionar para desenvolver o meu trabalho. Então, eu entendo que hoje isso é muito mais desafiador, é muito mais difícil. Por isso, eu até parabenizo, né? Outro dia, lá na própria Universidade de Coimbra, conversando com estudantes de jornalismo, eu falei para eles, olha, eu dou os parabéns para vocês, porque realmente não é fácil tocar a prática jornalística hoje. E aí eu queria trazer, né, para a gente começar uma reflexão que é muito recente, que está todo mundo vivenciando, todo mundo comentando, né, virou Trend Topics, né, embora os Trend Topics hoje são diferentes, mas se fosse como antigamente, né, estaria sempre, nesses dias todos, estaria sempre entre os primeiros assuntos, que é uma reflexão sobre o que o CEO da Meta, né, o Mark Zuckerberg, falou sobre a questão do controle, né, do controle de conteúdo das plataformas, vamos chamar assim, né. Aí eu não sei se todo mundo acompanhou, trouxe aqui a fala dele, né, que ele diz o seguinte: vamos trabalhar para o presidente, para resistir a governos ao redor do mundo, né. E aí, quando ele fala governos ao redor do mundo, ele se refere, obviamente, à Europa e ao Brasil, né. E aí ele identifica aqui embaixo, né? A Europa tem um crescente número de leis que institucionalizam a censura. E, de fato, né, quem está na Europa hoje sabe que não é todo tipo de informação que veicula, e a informação ela é controlada, quer dizer, o governo deixa para você controlar aquilo que você vai ver e transfere a responsabilidade para você caso haja algum problema naquela informação e caso você insista em ver aquela informação, né? Então, ele diz isso, a única forma de resistir a essa tendência global é com o apoio do governo, ele fala, né? E aí ele diz que vai relaxar, né, em outras palavras, o controle sobre aquilo que veicula na rede. E a Deutsche Welle traz uma matéria, né, curta, mas que é significativa, que fala que, olha, estamos determinados a garantir que todas as plataformas, incluindo o X, cumpram a legislação da União Europeia, né, que afirmou a comissária da União Europeia. E aí faz muitas críticas ao Elon Musk. A gente sabe que Elon Musk já sofreu sanções na Europa, né? Justamente por essa questão de não moderar, diria assim, né? Não filtrar aquelas informações que chegam nas redes deles, né? na rede dele, na rede de Zuckerberg, né? Relaxar esse controle é muito perigoso, né? Nós sabemos que isso é tremendamente perigoso. Por quê? Liberdade de expressão, ela é importante, ela faz parte de um sistema democrático, lógico que ela faz, né? Mas a liberdade de expressão, ela precisa ser, ela precisa ter regras, como tudo tem regra, né? A gente tem regra dentro de casa, a gente tem regra na sociedade, a gente tem regra perante o Estado, né? Por que a gente não vai ter regra em relação às plataformas? Aí eu trouxe aqui, né, só para a gente, vou passar rapidinho por isso, as mudanças segundo o Desinformante, o site Desinformante, que ele fala que, começando pelos Estados Unidos, a Meta vai eliminar os chegadores de fato, né, de fatos, ela já simplificou as políticas de conteúdo, né,
ela está mudando a forma como aplica essas políticas, vai trazer de volta a recomendação de conteúdo cívico e político, né, o que não tinha antes. Em período de eleição, você, dependendo do conteúdo que você colocasse lá sobre eleição, ele não entraria, né? Vai migrar as equipes de segurança, e a revisão do conteúdo será baseada no Texas. O que isso significa? Significa que não vai mais ficar concentrada na Califórnia, né? Quer dizer, vai ficar espalhada, né? O controle vai ficar espalhado por diversas outras regiões e não somente na Califórnia, o que é um risco também, porque cada um trata a seu modo, cada um tem uma política diferente, né? E aí ele disse também que vai trabalhar com o presidente Trump para resistir a governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas e pressionando por mais censura, né? Não é bem isso que acontece, a gente sabe disso. E aí o desinformante fala dos efeitos, né? Afrouxamento das políticas de moderação, está mudando a forma como aplica as políticas, né? As políticas de conteúdo, de produção de conteúdo e de veiculação, acentuação do grave problema da circulação, da desinformação e do ódio, né? Nem dá mais para a gente falar em polarização, né? Agora assim, é muito cuidado que a gente tem que ter com esses conteúdos nocivos, né? O ambiente digital pode ficar tomado por conteúdos relacionados ao discurso de ódio, racismo. A gente viu a recente posse do presidente Trump, em que ele coloca a questão da homofobia em alta também, né, que é bastante preocupante. E aí a gente tem algumas opções, alguns olhares, né, para a gente lidar com isso, né? A gente tem a educação midiática, né, que nada mais é do que a responsabilização de cada um sobre aquilo que se produz, e o entendimento do que se deve produzir e compartilhar, né? E a gente tem a educomunicação, que pode nos ajudar bastante, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho pesquisado nos últimos tempos, né? A educomunicação, segundo essa figura aqui, que se chama Ismar de Oliveira Soares, que é a principal figura brasileira no campo da educomunicação, da pesquisa em educomunicação no Brasil, né? Ele diz assim, que é um campo de ação emergente na interface da comunicação e da educação, que se apresenta como um caminho de renovação das práticas sociais. Olha só, que o objetivo é ampliar as condições de expressão de todos os segmentos humanos, a começar pela infância e juventude. O que isso significa, né? Vamos trabalhar a educação midiática? Olhemos, então, primeiramente, sobretudo, para a base, que está onde? Na escola básica, né? Que está no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Vamos olhar para eles, já que a escola forma cidadãos, vamos formar cidadãos, vamos nos inteirar para formarmos cidadãos que sejam educados midiaticamente, ou seja, que consigam diferenciar ou consigam, ao menos, fazer uma pesquisa sobre o que é informação e o que é desinformação, sobre a intenção da informação que está do outro lado, né? Então, nesse sentido, a educomunicação contribui, e, aliás, a educação midiática é uma das áreas da educomunicação. Então, a educomunicação, ela surgiu na década de 70 como um campo de conhecimento singular. Na verdade, a educomunicação, que é a interface, a relação da comunicação com a educação, ela existe já há algum tempo, né? Ela acabou se tornando uma área de conhecimento a partir da década de 70, e aqui no Brasil, a partir do final da década de 80 e início da década de 90. Então, ela se consolida, né, como uma área que busca por alternativas à comunicação tradicional e expectativa à volta da democracia. O que aconteceu? Quando a gente teve o final da ditadura e a volta da democracia, havia uma preocupação por parte de estudiosos, né, inclusive o professor Ismar, havia uma preocupação com como é que seria... como é que as pessoas lidariam com a educação a partir de um período tão longo de ditadura que a gente viveu, né? Um período que ficou enraizado, e está enraizado até hoje, se a gente for ver.
Então, a educomunicação entendeu que a comunicação pode ajudar a educação, né, a se tornar democrática. Da mesma forma, a educação pode dar um norte para a comunicação, né? Então, juntando as duas áreas, elas sempre estiveram juntas, na verdade, porque você só se comunica a partir do momento que você é educado, né? Então, juntando as duas áreas, se consolidando como uma outra área de conhecimento, pensou-se ser possível trabalhar nesse mundo democrático, né? Felizmente que a gente passou a viver. Então, no Brasil se consolida nos anos 90, né, com o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo. E o principal objetivo é esse, promover o diálogo, a participação popular, a educação crítica e a transformação social dos sujeitos, né, a partir de um período, como eu falei, de ditadura militar. E aí, a educomunicação, ela bebe dessas áreas, né? Da pedagogia, da comunicação social, da filosofia, da sociologia e da antropologia. Todas elas, se a gente for perceber, muito relacionadas ao jornalismo, né? Quando a gente faz o jornalismo, né? O pessoal que faz jornalismo, até mesmo outras áreas da comunicação social, elas acabam se envolvendo, né, acabam tendo em seu conteúdo essas áreas aqui, com exceção da pedagogia, mas a pedagogia, ela também bebe dessas outras áreas e depende dessas outras áreas, né, tanto da comunicação quanto da filosofia, sociologia e antropologia para se estabelecer, né. E aí os setores impactados pela educomunicação, vou passar rapidinho, né, a própria escola básica, né, a escola que vai do ensino infantil até o ensino médio, né, a educomunicação, ela auxilia na valorização das profissões, justamente por ela trabalhar a comunicação e a educação juntas, né. Ela promove a transformação da comunicação interna das empresas, né? A gente parte do pressuposto de que nós estamos o tempo todo ensinando e aprendendo, né? E aí, para a gente ensinar e aprender, a gente se vale da base da comunicação e da educação. E aí a educomunicação pelo mundo, né, ela já se estabeleceu na América Latina e no Brasil. Na Europa ela é vista como media education, né, educação midiática. Na Europa ela está muito ligada à literacia. Na África, na Ásia e na Oceania, ela está em fase de implementação. A gente pode dizer que na África a educomunicação está bem forte, segundo o professor Ismar. E aí alguns teóricos, né, principais teóricos, Paulo Freire, o próprio professor Ismar, Jesus Martim Barbeiro, que é do campo da comunicação, Mário Kaplun, também da comunicação, Orozco Gomes e Edgar Morin. Na educação, alguns teóricos que dialogam com a educomunicação é o Vygotsky, John Dewey e o Celestin Freinet, que eu não vou entrar muito no detalhamento, porque eu imagino que vocês já tenham conhecimento disso. E aí aqui eu apresento as áreas de intervenção da educomunicação, né? Educação para a comunicação, né, que trabalha o senso crítico e a autonomia dos indivíduos na questão, na hora de formular a comunicação, de forma que ela se torne uma informação relevante. A pedagogia da comunicação, né, que usa as ferramentas, linguagens para desenvolver, promover e desenvolver, né, processos de ensino. Eu vou passar bem rapidinho para a gente não perder muito tempo. A gestão da comunicação, né, que implementa estratégias de comunicação nos mais variados setores, né, com vistas ao diálogo, à transparência. A mediação tecnológica, que é a que a gente está vivendo hoje, né, com o uso adequado de tecnologias digitais. A educação, a produção e educação midiática, que é o que nós estamos falando aqui, né, o tempo inteiro, conteúdos midiáticos educativos de qualidade, que é o que prevê.
Expressão comunicativa por meio das artes, e aí a gente tem várias artes aqui, música, teatro, circo, pintura, etc., que podem ser trabalhados no campo da comunicação, né, e da educação. Por último, a epistemologia da educomunicação, né, que trabalha os fundamentos desse conhecimento da educomunicação, né, como fundamentos e conhecimentos a serem construídos e renovados. E aí, falando em educomunicação e jornalismo, eu trago aqui o Bruno Ferreira, né, que é um pesquisador nesse campo da educomunicação, né, ele é pesquisador na educomunicação e educação e jornalismo, né, e ele diz aqui que que tem a comunicação num sentido muito amplo, como alicerce, né, a comunicação, ela atuaria como um alicerce, trabalho pelo exercício do direito humano à comunicação, né, se norteio aborda a questão da liberdade de expressão, a educomunicação trabalha muito isso, a liberdade de expressão e o respeito ao outro, né, a participação política de crianças, jovens e adultos, e isso, deixa eu ver, e aí do educomunicação e jornalismo na prática, a gente tem a criação de conteúdos mais acessíveis, participativos, aqui a gente tem um vídeo, que depois eu passo para vocês, porque senão vai ficar muito apertado o tempo, que são estudantes no papel de jornalistas, né, de um projeto que eu estive participando durante 5 anos, chamado Projeto Memórias em Rede, na cidade de Santos, em que os jornalistas os estudantes do ensino fundamental e ensino médio, com a autoestima, eles trabalhavam a valorização da escola, a valorização da família, etc. Aqui tem um outro vídeo também, que depois eu passo para vocês, que é um vídeo que a gente fez pelo projeto Memórias em Rede, que é um vídeo do Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, para combater as fake news no período de eleições também, né? E nesse vídeo a gente trabalhou professores e alunos, né, como educomunicadores. E aí a gente traz aqui um conceito de Castells, que diz que com as sociedades cada vez mais conectadas, as mídias são as maiores protagonistas, né? Elas ditam o modo de ser, de pensar e de agir da sociedade. E elas promovem a transformação social, né? E que a mídia não detém o poder, e essa é uma questão que eu coloco sempre, né, nas palestras, nos cursos, a mídia não detém o poder, ela é o espaço onde se trabalha o poder. E isso a gente tem que ficar bem atento, porque esse espaço é o espaço em que nós todos fazemos parte, né? E aí, entendendo a educação midiática, né, para adquirir competência cívica, as pessoas devem ter o direito de se manifestar. Eu trago aqui uma fala do Norberto Bobbio, né, que ele fala de democracia e de competência cívica, né, e ele diz o quê? Inclusive sobre questões políticas, fazendo críticas ao regime, ao governo, aos funcionários, à ordem socioeconômica e à ideologia dominante, desde que não afete o outro, desde que não agrida o outro, né? E aí ele diz o seguinte, precisam as pessoas, as instituições, enfim, precisam expressar seus pontos de vista com respeito ao outro, aos outros e seguindo as regras estabelecidas pela sociedade envolvida. E isso chama muita atenção da gente para os casos de fake news, né? Para os casos de desinformação que a gente acompanha muito. E aí, trabalhar um pouco com vocês a questão da educação midiática. Deixa eu ver meu tempo aqui. Só vão... eu tenho mais algum tempo aí, não é, gente? Ah, tem sim, Tá Ivone. bom, tá bom. Mais uns 15 minutos, pode ser? Pode ser, meninas. Ah, então tá bom.
Então, entrando aqui na questão da educação midiática, né, ela trabalha habilidades para analisar, criar e participar, né, em um ambiente informacional e midiático. E aí, como fica o jornalismo diante de tudo isso, né, que é o nosso ponto de partida aqui, né? Aí a Unesco traz o seguinte, a Unesco, desde a década de 90, que a Unesco traz o jornalismo em todas as... na verdade, a importância do jornalismo em todos os seus relatórios, né, em todas as suas discussões e pesquisas. Não haverá jornalismo de qualidade sem participação de qualidade dos cidadãos no debate público. E aí a gente lembra lá da questão do Mark Zuckerberg, né, da Meta, que a gente entra naquela questão, será que estão pensando em qualidade dos cidadãos no debate público? Será que existe, né, o interesse em se trabalhar a qualidade? E aí a Unesco diz que para alcançar isso, habilidades midiáticas e informacionais precisam ser enfatizadas e disseminadas equitativamente entre todos os cidadãos, obviamente no respeito, né, ao outro. E aí, por que a gente precisa discutir a educação midiática no jornalismo, né? Aí eu trago aqui algumas colocações da Associação de Jornalismo Digital, né, que diz o seguinte, para a produção da informação, né, diz que para que a gente possa participar da sociedade conectada, a gente precisa entender o potencial e os desafios, né, de produzir, de consumir, de disseminar informação, né, e que esse olhar ganha ainda mais relevância hoje com essa quantidade expressiva, né, de conteúdo que é veiculada e muitas vezes conteúdo irresponsável. E aí a Jor fala do papel da imprensa, né, que a educação midiática conecta-se de diversas formas com o jornalismo, e uma delas é o entendimento do papel da importância da imprensa, né, e com a news literacy, espera-se que a população possa reconhecer o processo jornalístico como fundamental em uma democracia. E o terceiro ponto da Jor é de que explicar com o máximo, ponte entre jornalismo e escola, explicar com o máximo de transparência a jornada para conseguir as informações publicadas e os limites de cobertura. E que há outras, como a construção de pontes entre o jornalismo e as escolas e a aproximação com o público jovem. E é justamente aqui, né, nesse ponto aqui, que está o meu trabalho, né? Eu pesquiso, eu sou uma pesquisadora em jornalismo na escola a partir da educomunicação, né? E aí, educação midiática para o jornalismo, segundo a Unesco, né? Ela se vale da linguagem multimídia para estimular o jornalismo cidadão, né? O jornalismo cidadão, inclusive, é muito valorizado na perspectiva da Unesco, pode formar um banco de jornalistas para atuar nas escolas, possibilita a existência de uma rede de conexão entre jornalistas e jovens. Eu tenho muito interesse nessa questão de formar banco de jornalistas para atuarem em escolas. Eu acredito muito na expansão do jornalismo para as escolas. O jornalismo pode contribuir muito com a educação, e eu tenho acompanhado isso. Da mesma forma, a educação pode contribuir com o jornalismo, potencializando, né, esse jornalismo. Dispõe de canais mais robustos de escuta por meio de redes sociais. Aproveitar bem as redes sociais é uma coisa importantíssima, né? A gente precisa saber aproveitar as redes sociais, e sobre isso, até queria comentar uma coisa com vocês, né? Que eu falei a semana passada no curso do USP Escola, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com essas atuações da gente nas redes sociais, de entregar para o algoritmo, né, de transformar em algoritmos aquilo que a gente faz, né, porque isso tudo é aproveitado pelas plataformas e a gente não sabe de que forma isso é aproveitado pelas plataformas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora está se falando muito, né, começam assim aquelas expressões, né, gosto muito disso porque eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Agora as pessoas estavam falando, o ano de 2024 foi bom porque eu não posso me queixar do ano de 2024, alguma coisa nesse sentido, não posso me queixar porque no ano eu fiz isso, fiz aquilo outro, você está entregando
toda a sua vida para as plataformas, né? E você não sabe o que elas vão fazer com esse conteúdo seu. Então, muito cuidado a gente precisa ter com o conteúdo que a gente disponibiliza nessas plataformas. Elas são usadas, às vezes, para o bem e, às vezes, nem tanto, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente vai na toada, né, dos outros, esses outros, obviamente, começam por uma plataforma, por uma das plataformas, né? E aí vai se disseminando, e aí você está entregando para os algoritmos, né, toda a sua vida, tudo que você faz, quem é você, né? Vou até dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma pessoa que eu não sabia nada da vida dela, e pelas plataformas, né, pelas redes sociais, eu descobri onde ela morava, a rua onde ela morava, depois a casa onde ela morava e até o andar dela. E isso porque eu não sou especialista nisso. Agora, vocês imaginem quem é especialista, né? Primeiro, que você dá margem para crime, né? Para o crime. Segundo, que você entrega a sua vida na mão das plataformas sem saber o que, de fato, o objetivo delas com essa informação que elas obtêm de você. Então, dispõe de canais mais robustos de escuta, né? A educação midiática para o jornalismo, oferece clareza ao público sobre o que se faz e por quê, permite que o jornalista mostre os bastidores do seu trabalho. E aí permite que os jornalistas mostrem os bastidores do seu trabalho, mas os bastidores do seu trabalho, e não da sua vida pessoal, né? O jornalismo colaborando com outros setores. Aí tem as plataformas, né? O jornalismo pode colaborar com as plataformas digitais, e aí eu entro na seguinte questão, né? Que eu até ouvi hoje, né, acho que no rádio, se não me engano, né, quem domina quem, né, alguma coisa nesse sentido, né, não tem essa de dominar, né, as plataformas, elas precisam agir de acordo com aquilo que a gente precisa delas, e não obter de nós aquilo que elas querem, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Parcerias com instituições de ensino e sociedade civil, é importante que o jornalismo obtenha, né? E o jornalismo pode contribuir com iniciativas de educação midiática, informacional, que é o trabalho que eu desenvolvo junto às escolas, né? E na minha pesquisa, que é trabalhar a comunicação e a educação juntas no ambiente escolar, de forma que a educação contribua com o jornalismo, e o jornalismo, por sua vez, também dê sua contribuição, sua parcela, né, para a educação. E aí, alguns desafios do jornalismo, né, que a gente fala, que são esses 3 nomes aqui, que são chamados muitos chamam de fake news, desinformação, né, são termos ainda que eles não se aportuguesaram, né? Eles ainda são termos estrangeiros. Misinformation, que são informações falsas, sem a intenção de causar danos, é o caso da tia do WhatsApp, né? Disinformation, que é o caso das fake news, informações falsas com intencionalidade. E malinformation, que são as informações que derivam da verdade, mas com direcionamentos visando interesses. Ou seja, malinformation é aquilo que menos a gente consegue controlar, né? Por quê? Porque cada um dá a informação de acordo com a sua própria perspectiva, né? E aí os males da desinformação, quais são? Né? A desinformação, ela afeta os direitos humanos, ela afeta a democracia, ela afeta a equidade, e ela vem agora justamente no momento em que o mundo está trabalhando isso, né? Nós aqui na América Latina estamos trabalhando todas essas questões. Eu sou de um tempo em que esses direitos das minorias não existiam, não eram falados, ninguém falava nesses direitos, né? Hoje não, hoje eles são fortes, eu diria até que eles são estabelecidos. E ela prejudica o combate ao preconceito, né, e o respeito às diferenças, né, e que a gente está vivendo, sobretudo aqui no Brasil, no mundo, mas sobretudo no Brasil, vivendo essa questão do respeito, né? As pessoas já estão cobrando umas das outras o respeito a essas diferenças. Isso é muito importante. E aí os eixos da educação midiática, né, que são a leitura, a escrita e a participação, né? Você precisa saber ler com criticidade, né? Interpretar o que você lê, né?
é pensar que você está analisando sob a sua perspectiva e que existem ver, né, somos mais do que leitores, somos produtores e disseminadores, e quando a gente fala escrever, né, a escrita aqui, ela está relacionada àquilo que a gente publica, né, pode ser um vídeo, né, é que tudo, o ponto de partida é a escrita. E participar, olha, compreender e compartilhar as práticas de likes, curtidas, comentários, sempre no sentido de levar a informação de qualidade. Esses eixos aqui são apresentados pelo site da Educamídia, embora não esteja aqui. E aí, entendendo o contexto político das plataformas, eu trago alguns nomes aqui, né? Van Dijk, Nyborg, Poel, que dizem que as plataformas, elas são facilitadoras, moldam as intenções entre usuários, organizam-se via coleta sistemática, com apoio do algoritmo, monetização e circulação de dados. Não vamos nos esquecer de que nós somos produtores de dados para os algoritmos. Os algoritmos, eles são formados a partir da nossa atuação dentro das plataformas, né? E o André Lemos diz o seguinte, que as plataformas continuarão controladas por grandes empresas transnacionais e será de forma ainda mais radical o alicerce da sociedade. As formas de regulação tendem a crescer, ele diz, pois as pressões sociais aumentarão, principalmente quanto à proteção de dados. Municípios, Estado e governo federal farão cada vez mais uso da inteligência artificial para a administração e controle social, seja por meio de sistemas móveis, como internos, na gestão da coisa pública. Ou seja, não dá para a gente resistir, para a gente ficar alheio a esses eventos, a essas invenções tecnológicas. A inteligência artificial, ela é importante? É importante. Ah, eu não quero ser consumido pela inteligência artificial? Não, eu preciso saber utilizar a inteligência artificial em meu benefício, em benefício da minha sociedade, né? E isso é possível. O grande problema é que muitas pessoas não utilizam para esse fim, utilizam para outros fins, e aí acabam afastando as pessoas mais bem intencionadas, vamos dizer assim. E aí, como agir nas plataformas, né? O André Lemos é que dá a dica, né? Ele diz que o importante não é buscar algoritmos neutros, mas justamente instituir vieses libertários e democráticos, ou seja, aquilo que as plataformas, elas reproduzem aquele conteúdo que a gente coloca nelas. Se a gente coloca conteúdos libertários, democráticos, conteúdos educativos, né? Se esses conteúdos serão serão a maioria dentro das plataformas, significa que a gente está, aos poucos, né, melhorando o acesso e o conteúdo dessas plataformas. Para isso, a gente depende de uma educação midiática eficaz, né? Por isso que trabalhar a educação midiática no ensino básico é fundamental, porque lá na frente você vai ter pessoas mais conscientes, mais responsáveis, né? E pessoas mais ligadas naquilo responsáveis sobre aquilo que produz e aquilo que veicula. E aí ele diz, é preciso banir sistemas que são baseados nessas premissas. É imperativo frear abusos da biometria com leis claras e aplicáveis. Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. É preciso frear o laissez-faire tecnológico, que é o que diz André Lemos. A gente traz outras, depois eu posso passar para vocês, eu não vou entrar muito em detalhamento para não me aprofundar, não demorar muito, quer dizer, né? Mas a gente traz outros questionamentos aqui, né? Outras considerações, melhor dizendo. O Canavilhas, né, um teórico lá de Portugal, ele diz que é preciso formar profissionais para essa nova realidade. E aí entra a responsabilidade da escola básica e da escola superior, né? A Inês Amaral, de Portugal, que foi minha orientadora, inclusive, lá na Universidade de Coimbra, ela diz que as plataformas de redes sociais combinam o poder do capital humano e social com o potencial de comunicação global na web social. Fiquemos atentos, né, a isso. E o jornalismo como função social, ele leva a informação de interesse e benefício do cidadão, ele investiga, ele analisa, ele publiciza, ele contribui para a democracia.
esse é o ponto principal, o jornalismo precisa contribuir para a democracia. E aí eu trago aqui o Adelmo Genro Filho, que diz o quê? Que o jornalista se encarrega de prover e fazer curadoria de informações transformadas em notícias, de criar agenda pública e mediar a realidade de forma mais clara para o cidadão. As redes sociais, os recursos digitais, as plataformas, elas nos ajudam muito nisso. Nós precisamos saber colocar o conteúdo devido dentro dessas plataformas para que a gente consiga atingir a esses objetivos. O jornalismo cidadão é uma praxis, e o jornalista, o mediador, o mensageiro, o sujeito crítico que atua no cotidiano e que tem essa função de orientar também, né? Mas o seu papel precisa ser fortalecido, né? Porque o trabalho de jornalista, ele está muito confundido pela grande massa com qualquer informação, né? A gente vê aí oh meu Deus, os influenciadores, né? Os influenciadores que acabam influenciando, mas sem uma base. O jornalismo não, o jornalismo tem base para isso, né? Aí a gente traz aqui as palavras do Alberto Dines, né, que dizia o quê? Que fundamental na investigação, o papel do jornalismo é fundamental na investigação dos diversos agentes, né? E ele tem a função de análise, informação, análise e apuração, né? Que tornem compreensíveis e coerentes aspectos mais complexos da sociedade. E aí o Eugênio Butti traz que, tornando-se independente do governo, o jornalismo exerce uma tarefa primordial, que é vigiar o poder por meio da investigação e disseminação das notícias e das ideias de interesse público, por meio do diálogo também. Na cidadania digital, a gente traz o que é a cidadania digital, né? Direito ao uso de ferramentas digitais que potencializem a participação política. E aí, na cidadania digital, a gente enxerga o deserto de notícias, a crise no jornalismo, que eu já falei para vocês, e a sustentabilidade dos veículos. O deserto de notícia é um ponto importante, principalmente para quem é estudante de jornalismo, né? Ou de jornalismo, ou que está numa pós-graduação, né? Trabalhar esses desertos de notícias é fundamental para evitar o problema das fake news, das informações falsas e tudo mais. E pensar que todas as comunidades precisam ser informadas. É preciso que o jornalismo se faça presente em todas as comunidades, né? E o jornalismo, o jornalismo de locais, por exemplo, né? O jornalismo local é um jornalismo que precisa ser bastante valorizado nesse sentido, de promover a cidadania digital. Aí, o jornalismo comunitário, que eu estava querendo falar também para vocês, é que é uma outra possibilidade para que a população encontre espaço para discussão e para participação na sociedade, né? Sobretudo a sociedade em que ela está. O jornalismo comunitário ajuda na socialização dos cidadãos, né? Representa a humanização e a realização do sujeito como indivíduo. E aí, falando em inteligência artificial e jornalismo, acho que o meu tempo está acabando, né? Só me assinalem aí, que eu acho que o meu tempo está acabando. Porque a gente tem um deadline, assim, mas... eu já vou finalizar, já. Tá, então, só falando em inteligência artificial e jornalismo, né? O jornalismo, ele... É muito importante a inteligência artificial para o jornalismo, né? Ele precisa saber aproveitar dessa inteligência artificial. Há muitas críticas, a gente sabe disso, mas vejam essas oportunidades: automatização e aumento da eficiência do jornalismo, personalização da informação, melhoria na análise de dados, desafios éticos e humanos, né? Enfim, a inteligência artificial, ela faz parte do jornalismo do futuro. Só vou passar por essas partes aqui que eu já comentei com vocês. Acho que a gente está finalizando. E aí, uma pesquisa sobre jornalismo artificial, na verdade, uma pesquisa do ano passado, feita em parceria dos Jornalistas e Companhia e da ESPM, né? Que identificou alguns pontos aqui, né? Que 56% dos jornalistas
utilizam a inteligência artificial e 38 concordam com esse uso, né? E aí traz a utilização da inteligência artificial na produção de conteúdo. Então, 53,9% dos jornalistas utilizam a inteligência artificial para produzir conteúdo. 27 utilizam para apuração, 20 utilizam para distribuição, 14,9 utilizam para operações comerciais. E o tratamento ou melhor, o treinamento em inteligência artificial, somente, olha só, 26,5% nunca tiveram treinamento, jornalistas nunca tiveram treinamentos para o uso da inteligência artificial. É muito importante que se atente para isso. E aí, eu acho que é isso, gente, a minha participação aqui. Eu espero, sinceramente, ter contribuído aí com o observatório. Espero não ter me alongado muito. Fico à disposição de vocês para a gente discutir isso. Bem, quero agradecer então a professora Ivone pela bela palestra que nos deu, agradecer também a presença de todos e fiquem atentos que logo logo teremos o nosso próximo seminário. Uma boa tarde a todos. Queria agradecer todo mundo que participou, bastante gente aqui que está participando conosco, a minha companheira de trabalhos, que eu sei que está aqui vendo a gente, que é a Janaína, que está acompanhando a gente. Agradecer todo mundo, o pessoal Sueller, né, lá de Mogi das Cruzes, que está acompanhando também. Bastante gente aqui que eu conheço. Queria agradecer todo mundo por participar disso, pela oportunidade. Agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, agradecer muito a Letícia, né? Todo o pessoal da equipe do Observatório, a Gabriela Borges, e dizer a vocês que estou disponível, né, a hora que a gente pudesse encontrar, seria uma ótima, se precisarem de trabalhos também, né, estou à disposição de vocês, para outros eventos, inclusive, e quero agradecer muito a todos, né, todos que estiveram aqui, compartilhando com a gente esses conhecimentos, né. É isso. Muito obrigada, viu, gente?